Muito bem. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado aí pela participação. Nós vamos ter, então, mais um web encontro da PMEC Brasil, para falar de economia, alguns setores, de renda fixa, e teremos, então, também algum espaço para perguntas e respostas. Nós, aproveitando as perguntas, vocês podem colocar no chat, e a gente vai organizando aqui. Lembrar que esse evento vai ser gravado e depois também vai ser disponibilizado no YouTube da PMEC Brasil. Eu sou Haroldo Levinetti, diretor técnico da PMEC Brasil, e nós temos aqui como participantes palestrantes o Álvaro Bandeira, que é o coordenador macro da Comissão de Economia da PMEC Brasil, o Flávio Conde, que é o coordenador setorial dessa comissão, e um convidado do Flávio, que é o João Abdon, analista da Levante, vai estar conosco hoje também. Além disso, nós temos a Marília Fontes, que é membro da Comissão de Economia, coordenando a parte de renda fixa dessa comissão. Então, eu queria já imediatamente passar ao Álvaro Bandeira para dar início à apresentação. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Obrigado a todos por estar novamente juntos para atualizar um pouco desse mundo que parece meio virado de ponta cabeça nesse momento. Eu gostaria de pedir inicialmente algumas desculpas, porque eu acho que eu não me preparei tão bem quanto eu gostaria, mas eu atravessei um período conturbado de doença em família e isso tumultuou a vida de todos nós aqui. Mas também não adiantaria muito, eu acho, porque desde abril, dia da libertação, assim chamado por Donald Trump, não temos tido muita paz, não, né? Com mudanças constantes de humor de Trump e de alguns de seus secretários e colaboradores. Vocês podem adjetivar Trump do jeito que quiserem. Ditador, megalomaníaco, em controlar o mundo, e aí eu me lembro muito do Roosevelt, lá no início do século XX, 1910, mais ou menos, que fez uma política do Big Stick, né? E com isso ele queria arrumar a casa de todos os seus vizinhos. É o que está tentando fazer com alguns países, México, com o Canadá, com a Groenlândia, enfim. Então, eu acho que são coisas a serem posicionadas. Pode chamar de visionário, de narciso, de fanfarrão, mas eu prefiro lembrar que ele é um ciclotímico e com insights, às vezes, muito malucos. Portanto, para analisar o cenário presente, é bom a gente dar uma passada no que Trump tem feito desde abril até os dias de hoje, com alguns acordos sendo formatados e sendo modificados no meio do caminho e outras mudanças também acontecendo. Eu me lembro que em web encontros anteriores, eu levantei que um dano já tinha sido causado na margem, representado pelo dólar ou ativos indexados em dólar, como porto seguro para os investidores e como reserva de valor, além de alguns arranhões significativos na inquestionável democracia americana e multilateralismo, que eu acho que é um dado importante. Cabe ressaltar também a barafunda causada nos mercados de risco, principalmente juros e câmbio, a partir de então, alguns privilegiados operando em mercados acionários e criptomoedas. Mas vamos começar a conversar. Tivemos, ao longo desse tempo, múltiplos choques, mas eu acho que a gente pode abordar 4 tópicos principais. Tarifas, é claro, está na ordem do dia, lei orçamentária americana, a atividade do DOGE, o Departamento de Eficiência Americana, e imigração. Falando da lei orçamentária, os Estados Unidos eternizaram gastos e, com isso, a dívida pública se tornou, nesse momento já, explosiva, principalmente depois de juros altos nos Estados Unidos por um bom tempo, que a gente chama de o BBB americano, né? Big Beautiful Bills, né? E déficit público crescente, que é uma outra coisa que distorce, não é
não é prerrogativa sul-americana, mas de muitos outros países, dívidas e juros, colocando em dúvida o que a gente chama de privilégio exorbitante do dólar, ou seja, o dólar é a moeda padrão do mundo, ainda é a moeda padrão do mundo. Mas, ao longo do período, nós chegamos a ver um fato que eu julgo como muito importante, e a Marília pode até aprofundar um pouco isso, que é ver dólar em queda e juros em alta. É um fator típico de países emergentes, em momentos de fugas de capitais, mas nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. Falando sobre imigração, já existe um impacto grande, a deportação nos Estados Unidos tem sido elevada desde o mês de abril, e, certo, questionam-se imigrantes ilegais. Para isso, eu acho que está tudo ok. Mas também abrangeu imigrantes sem visto e expandiu isso para estrangeiros em universidades, cortou-se verbas de universidade importantes, vocês devem lembrar de Harvard. Isso agregou claramente dificuldades de mão de obra qualificada em setores específicos. O setor agrícola, por exemplo, é um deles, o setor de construção é o outro setor, serviços gerais também, e era um projeto já no primeiro mandato de Trump do Steve Bannon, que hoje não tem nenhum cargo no governo, mas continua falando. E eu gostaria de lembrar que uma das brigas entre Elon Musk e o Trump foi que Elon Musk queria uma deportação seletiva nos Estados Unidos e hoje os Estados Unidos já convivem com lobby na agricultura, com escassez de mão de obra, querendo adotar imigrantes para cuidar da agricultura por lá e também na construção civil. O outro projeto, o projeto do Dodge, é um projeto que deu um pouco de água, né? Inicialmente ele foi liderado pelo Elon Musk, tinha uma meta de corte de despesas de cerca de US$ 1 trilhão. Musk chegou a falar em US$ 2 trilhões, mas os cortes até o desligamento de Elon Musk ficou ali entre os 150 e os 200 bilhões, portanto não chegou nem a um quinto do que era originalmente previsto. Mesmo assim, esses cortes ocorreram muito mais na máquina governamental e desmonte de algumas despesas de ajuda externa. Isso influenciou claramente, vocês vão lembrar, a coleta de estatísticas que culminou com o afastamento da dirigente da área, Kluger, que muito recentemente isso. Falando de tarifas, eu diria que o segundo mandato de Trump, pelo menos na minha avaliação, é uma repetição piorada do Trump 1.0. Lá também existiam tarifas e achaques a países, principalmente com imigração ilegal vinda do México. Vocês vão se lembrar todos do muro construído na fronteira, e Trump falava as suas diabruras naquela época e ninguém dava muita bola, a economia seguia andando e vamos que vamos, a economia estava num bom curso. Bom, agora Trump e a sua equipe pegou, eu diria, muito mais bruto em tudo isso, com uma motivação subjacente, aí eu diria que foi liderada pelo Peter Navarro, sobre a tal substituição de importações e relançamento da industrialização americana, uma industrialização, eu diria, anciã, querendo retornar com siderurgia, com indústria automotiva e outros setores tradicionais de produção. Eu diria que, só para uma curiosidade, para a gente fazer um paralelo, a substituição de importações que ocorreu no Brasil, e ela ocorreu já no governo lá do Getúlio Vargas, com a criação da CSN, depois veio para a JK com a indústria automotiva por aqui, acabou sacando de Pernambuco o ex-presidente Lula. E ele foi parar na metalúrgica em São Paulo e depois cortou o dedo e virou dirigente sindical. Bom, mas a MAGA, né, americana, Make America Great Again, parece, para mim, uma fantasia. Os Estados Unidos já tinham feito anteriormente uma opção
por abandonar produtos onde não tivesse grande tecnologia embarcada, televisões, geladeiras, enfim, coisas do gênero, e se fixaram em desenvolver, eu diria, o lado tecnológico. E, para isso, eles são hegemônicos até hoje, pelo menos por enquanto. Mas cabe a mim destacar que a indústria tradicional de meio século passado não existe mais da forma que era. E a produtividade passa a ser um elemento essencial, e acho que o Conde também pode falar sobre isso, mas é bom lembrar que o efeito deletério, no meu modo de ver, dessas medidas que estão ocorrendo, em parte pode ser minorado pela inteligência, pela introdução da inteligência artificial no setor industrial e megas volumes de investimento que estão sendo feitos pelas grandes empresas americanas nessa inteligência artificial. Eu vou ficar com "o mundo está roubando os Estados Unidos", que é uma frase recorrente do Trump, e ele ousa dizer isso sistematicamente só porque alguns países são superavitários na sua balança comercial. Eu, sem querer entrar em contabilidade nacional, eu diria que os Estados Unidos têm sim um déficit grande na sua pauta de bens e um superávit no segmento de serviços. Mas esse superávit no segmento de serviços não compensa o déficit americano. E, portanto, o somatório disso bate num saldo em conta corrente negativo americano, que é um fator que eles vão ter que, de algum momento, mexer nisso, e a correspondência sempre se deu no que diz respeito ao ingresso de capital nos Estados Unidos, que nunca, até aqui, foi um grande problema. Eu diria que sem as reservas, se as reservas não desaparecem, certamente é sinal de que o capital está entrando para equilibrar isso tudo, e isso sempre aconteceu nos Estados Unidos, né, gente? Mas as tarifas não têm condição de reverter isso, pois no segmento, olhando pelo lado macro, ela reflete, esse desbalanceio reflete a demanda agregada do país por bens, dos Estados Unidos por bens. Isso significa dizer que, se bens não forem comprados de determinados países, certamente serão comprados de outros países. Portanto, tarifas não é uma solução. Tarifas não resolve o déficit em conta corrente americano. É bom a gente frisar isso bastante. Mas não é só isso. No meu modo de ver, as tarifas de Trump têm uma outra motivação, além da motivação comercial, a transacional. Basta ver o que Trump está fazendo com o Canadá, com o México, em relação ao fentanil, às drogas, né? E também com relação à imigração. E se a gente parar para olhar o que aconteceu com o Brasil, não foi diferente. Basta ler aquela carta que ele enviou ao Brasil em julho, falando basicamente de Bolsonaro, da prisão de Bolsonaro, da perseguição ao Bolsonaro, e depois ainda tivemos outras críticas ao Brasil, como ao PIX, que é um sucesso total, e depois a lei, a Magnitsky, contra Alexandre de Moraes e algumas extensões dessa lei. Eu fico olhando e olhando a tabela do Trump, eu digo que tributar Lesoto em 50% parece ser um absurdo para qualquer um, menos para o Trump. Para o Brasil, que é credor dos Estados Unidos, e o Lula tem ressaltado isso, o Haddad também, mais ainda. Lembrando que aqui as tarifas chegavam ali a 1, 2% inicialmente. Em abril foi anunciado que seria de 10%, tudo bem, e depois foram para 50%, o que na prática não é exatamente 50%, porque não pega toda a pauta, pega só um pedaço da pauta de exportações brasileiras, e, segundo cálculos do JP Morgan, chegaria a uma tarifa aí de 32,7%. Bom, a China peitou os Estados Unidos e Trump passou a falar um pouquinho mais fino por conta de terras raras e metais essenciais, e minerais essenciais raros,
com a sua manipulação, concentração e beneficiamento muito domado pela China. E os Estados Unidos, por sua vez, tiveram que abrir para exportação de chip para a China, com algumas restrições, o H20, por exemplo, mas a NVIDIA agradece por isso tudo. Aliás, a NVIDIA vai divulgar balanço no final do pregão de hoje, e há uma expectativa enorme nos mercados. A Índia também foi tarifada por comprar petróleo russo. O Reino Unido também teve problemas de comércio em relação ao que ele tinha de contato com a Índia. Bom, mas apesar dessa constante mudança, a tarifação, no meu modo de ver, é danosa para todo mundo e também para os Estados Unidos, e danos claros na produtividade industrial e afetando o comércio global e o multilateralismo, que é o que a gente vinha vendo e assistindo. Para mim, o que temos nesse momento até aqui é um jogo de perde-perde. A turma de Trump critica os catastrofistas, poxa, acertei essa palavra, espalhados pelo mundo, e eu estou nesse grupo. Mas a imposição de tarifas tem pouco mais de 3 meses e ainda não trazem efeitos significativos no que diz respeito às economias. Foram formados estoques anteriores à aplicação das tarifas e alguma absorção de custo na margem dos produtos pelas empresas, mas logo isso vai ser acertado com as empresas tentando recompor margem. Igualmente, o PIB que os Estados Unidos cantou em prosa e verso como crescendo 3% anualizado no segundo trimestre, também está afetado por esses estoques formados antecipadamente. Porém, se nós olharmos para o núcleo do PIB americano, já mostra alguma desaceleração e a maior parte está no que diz respeito a serviços. E se nós olharmos para o indicador preferido do Fed, que é o PCI, o deflator de preços de consumo, ele está em alta e a inflação bem acima da meta. E isso certamente vai afetar os mais pobres americanos diretamente. Eu lembro que no dia da libertação do Trump, ele botou ali uma turma de metalúrgicos, de pessoal de aciaria, de indústria automobilística, mas Detroit não vai ser a mesma de 3 décadas atrás passadas, que Trump fala muito. O emprego em queda, no meu modo de ver, tem uma componente que se traduz pela inteligência artificial retirando parte dessa mão de obra. Bom, eu sempre fui um otimista convicto, e até porque acho que o otimista sofre menos que o pessimista. Mas a minha percepção é que isso não vai dar certo e há boa chance dos Estados Unidos entrar num processo estagflacionário, inflação com estagnação da economia, o que certamente não é bom para ele, Estados Unidos, e também para o mundo. Lembro que nós temos uma eleição no meio do ano que vem, legislativa nos Estados Unidos, e Trump pode, eventualmente, se não tiver resultado, perder algumas cadeiras por lá. Mas, por enquanto, Trump e seus secretários têm mostrado uma vibe positiva, ou tentando mostrar uma vibe positiva depois daquele sufoco de adiamento das tarifas e o convencimento de adiamento de implantação das tarifas pelo Scott Bessent, que é secretário do Tesouro americano. Aquilo que eu já comentei, de dólar em queda e juros em alta, principalmente os juros longos. E passaram a indicar o mercado acionário como uma vitrine de sucesso do programa deles, batendo recorde, claro, nos três principais indicadores americanos, mas e mostrando a eficiência e o acerto das medidas adotadas. Mas se a gente pegar algum estudo mostrando o S&P separado, e se tirarmos dele as sete magníficas, a performance das ações sete magníficas, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, enfim, as sete magníficas, a performance não é tão favorável assim. O Dow Jones subiu até ontem
acima, um pouco acima de 6%, o Standard Poor's 500 ali perto de 10%, e o Nasdaq perto de 12%. Se nós formos falar um pouco de Brasil agora, se a situação econômica já não vinha bem e havia forte ruído entre os três poderes, imagina agora com a carga feita pelos Estados Unidos, muito mais, como eu disse, transacional do que comercial. O país mostra uma política fiscal bastante frouxa, que, no meu modo de ver, sobreaquece a economia. O arcabouço fiscal é meio natimorto, indo para as calendas em 2026. Muita coisa colocada fora do orçamento. O orçamento de 2026 está virando uma autêntica obra de ficção, com eleição em 2026, que já vem antecipada e ainda binária entre direita e esquerda, Lula-PT, clã Bolsonaro, num governo com forte viés populista e aparentemente com eleições que prometem ser muito disputadas e com forte uso de mídias e também de fake news. Do lado da economia, começamos a ver alguma desaceleração no crescimento do PIB, no final do ano vai ficar mais claro um pouco, e também para os anos vindouros. Todas as projeções para 2026 e 2027 mostram tendência de, não de contração, mas de desaceleração no crescimento do PIB. Inflação fora da meta por prazo longo, nível de endividamento crescente e extremamente elevado para os emergentes. Nós temos ali uma relação de dívida-PIB já beirando os 80%, e agora também com o setor externo mostrando fragilidade, o que não acontecia, eu diria, há bom tempo. Os dados que saíram ontem, eu vou cantar esses dados para vocês, das nossas contas externas, mostram um déficit em conta corrente, lembram que eu falei do déficit em conta corrente americano, um déficit em conta corrente de 75,5 bilhões de dólares em 12 meses até julho, não compensados, e esse é o principal problema, por investimentos diretos, que somaram somente 68,2 bilhões de dólares, portanto, deixou ali um gap de 7,3 bilhões de dólares, quando no passado a gente tinha o déficit em conta corrente fartamente compensado pelo volume de IDP, investimento direto no país. E o que é pior, o investimento estrangeiro em carteira, e esse é um dado importante, que em julho mostrou uma queda de 1,8 bilhão de dólares. O déficit em conta corrente representava, em julho, 3,5% do PIB, mas é um aumento significativo em relação ao ponto mínimo que já aconteceu, que foi em fevereiro de 2024, de apenas 1,1% do PIB. Portanto, seria necessário um ajuste profundo no déficit fiscal para viabilizar ajuste estrutural que o Brasil precisa bastante. O que certamente não ocorre, não vai ocorrer por conta das eleições, e nós temos mostrado uma postura exatamente contrária a tudo isso. O governo vem gastando bastante. As tarifas são um mal que só agrava mais a situação, apesar do impacto não ser grande. Mas ainda assim, como eu disse, a gente saiu de 1,2 para 32,7, considerando nossa pauta de exportações, e alguns segmentos com problemas mais sérios, como aços, metais, madeiras, calçados, máquinas e equipamentos, que esse não dá muito para se colocar rapidamente em outros países de uma forma consistente. Mas estudos elaborados por grandes casas de investimentos e universidades, eu cito a Universidade de Minas, por exemplo, mostrou que o PIB pode encolher no curto prazo algo como 0,22%, 0,22 pontos percentuais, e no longo prazo alguma coisa ali próxima de 1 ponto percentual, o que não é nenhuma coisa muito drástica, mas certamente não é bom. E permanecendo as tarifas como estão postas, pega, como eu disse, cerca de 40% das nossas exportações,
havendo a possibilidade de negociação e direcionar para outros países e outros blocos de alguns produtos. Mas, certamente, vamos continuar a ter pressões inflacionárias, o que certamente indicaria juros prolongadamente altos, inflação fora da meta ali em 2026, 2027, e isso com uma dívida muito alta, endividamento das famílias recorde, inadimplência, e a cidade saiu hoje, a inadimplência é a maior nos últimos 8 anos, e certamente vai ser um problema para o governo futuro e também, eventualmente, para o setor financeiro, para aqueles bancos que emprestaram sem grande respaldo. É minha mera percepção que tudo isso vai mudar, mas é mera percepção apenas, por pressões internas americanas, inclusive. Mas o Brasil tem pouco espaço para negociar como a China, por exemplo, e o presidente Lula não para de citar Donald Trump em seu discurso, espetando Trump a cada momento, e talvez fosse melhor seguir o exemplo do Canadá, não abordando os efeitos de Trump e buscando outras saídas para o país, que estão sendo negociadas, efetivamente, mas que poderia ser mais enfático. Bom, mas nós temos eleições já correndo soltas. Álvaro, dá para você dar uma fechada aí, por Vou favor? fechar. Bom, tenho dúvidas que pode piorar ainda mais a situação, se seria mais palatável que Donald Trump corrigisse seus erros, saindo unilateralmente do unilateralismo, perdão, para algo mais amigável. Mas ele comprando participações de empresa, parece querer fazer um capitalismo de Estado. Além disso, nós temos outras situações, como as pressões para o Banco Central, que é uma que está rodando agora, com a Lisa Cook sendo demitida ou não, com processo judicial em cima, mas que, se for demitida, Trump acaba com maioria e pode, inclusive, tornar demissível presidentes de bancos centrais regionais, dentre eles o próprio John Williams, que é um baluarte entre os membros de governo. Eu acho que fui pessimista demais, gente, mas eu diria que eu espero que a gente possa projetar melhor um pouco mais para frente e ter uma visão mais de médio e longo prazo, que certamente é o que a gente pretende trabalhar e ter maior consistência para os mercados adquirirem uma performance ou de alta ou de estabilidade, mas uma performance mais consistente. Eu esqueci de dizer que eu vou soltar uma tabela de projeções na virada do mês e vocês vão ter acesso também pela FINEC. Haroldo, encerro por aqui e fico esperando as perguntas. Obrigado, Álvaro. Vamos passar imediatamente para o Flávio. Na tela, bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu escolhi para falar hoje sobre a Petrobras, diante de riscos crescentes. Vou falar durante 15 minutos, talvez menos. Em seguida, o João Abdoni, que é analista aqui da Levante, vai falar do setor de carnes e das empresas e como foi o segundo trimestre, quais são as perspectivas. Vamos lá. Deixa eu ver como é que faz para andar aqui. Só lembrando a todos aí que podem ir colocando perguntas aí no chat, tá? Só quero ver como é que faz para andar, sabe? Devia ser aqui, né? Tá com você ou tá com a Fabiana, Flávio? Tá comigo. Você sabe, Danilo, como é que faz aqui? Só um segundo, pessoal, por favor. Sabe como é que faz para andar? Tenta aqui. Esquece aqui. Tenta ali. Foi. Foi. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal.
Eu vejo a Petrobras com seis riscos recentes e eu acho que é importante alertar a todos. Petróleo com preço mais baixo, preço de derivados da companhia menores, receita e lucros menores, investimentos maiores, fluxo de caixa operacional menor, fluxo de caixa livre menor, levando a dividendos menores. E eu vou mostrar aqui por que isso já começou a acontecer e tende a piorar. A ação está caindo 20% em um ano. A gente tem aqui, em primeiro lugar, o preço do barril de petróleo. Nos últimos 12 meses, ele foi de $80 para $66, queda de 17,5%, parecido com a queda das ações, e o motivo para isso é o excesso de oferta. Cada vez mais, o problema não é demanda, o problema é oferta. Eu consegui aqui na International Energy Agency o Oil Market Report de agosto de 25, que saiu na semana passada, e a gente vê aqui consumo e produção em 2024, na linha azul. A gente vê aqui o excesso de produção por dia, 80 mil barris. Para 2025, o aumento da produção deve terminar o ano em 2,5 milhões de barris, gerando um excesso de produção de 1,9 milhão. Daí a queda dos $80 para os $66, e o ano que vem piorando ainda mais, porque a oferta, o consumo cresce pouco, 700 mil barris na linha amarela, e a oferta aumenta 1,9 milhão. Esse aumento de oferta não é apenas na OPEP, mas também Estados Unidos, Canadá, Brasil e Guianas. Então, isso daí faz com que provavelmente a Petrobras tenha que reduzir mais ainda o preço da gasolina, do diesel e de outras variáveis. E lembrando que hoje de manhã a Goldman Sachs soltou um relatório prevendo petróleo para $55 o ano que vem. Pois bem, eu mostro aí como o efeito aí do Brent menor e a queda no preço dos derivados, que caíram 7,7% do primeiro TRI, que era R$ 505 reais por barril para 469. Isso é do relatório da Petrobras. Isso impactou receita, impactou lucro bruto e portanto, um lucro menor de 35,2 bilhões no primeiro TRI para 26,600. Continuando, isso é uma preocupação, já está ocorrendo investimentos maiores da Petrobras. Nessa tabela que ela publica no release do segundo TRI, ela mostra os investimentos em dólar, e vocês podem ver aí, segundo trimestre de 24 tinha sido 3,393 bilhões, primeiro TRI 4,065 bilhões, e agora 4,431. Isso está tendo um impacto negativo no fluxo de caixa livre, que é da onde saem os dividendos, e o grande motivo pelo qual os investidores ficaram em Petrobras nos últimos anos foi dividendos. Aqui, os investimentos maiores, agora eu vou na projeção, preocupa tanto vários anúncios de intenção de investir mais. Esse daí é de 3 de julho de 25, Petrobras investindo mais na ampliação do antigo Comperd, 23 bilhões até 2029. A Petrobras, no dia 8 de agosto, falando que quer portas abertas, quer voltar a distribuir combustíveis no Brasil, lembrando que ela saiu da distribuição de combustíveis via BR Distribuidora em 2021. E aqui uma matéria do Valor com os analistas preocupados com essa potencial volta da Petrobras para a distribuição. Desculpe, e aqui o Valor dá 3 motivos: a intenção de atuar
no GLP, que seria um primeiro passo. Segundo passo, o capital investido pela empresa não necessariamente vai dar o retorno que vem dando o setor de exploração e produção. Em terceiro lugar, o investimento no setor de distribuição, a gente já viu que é um investimento de retorno muito baixo, basta ver as empresas que estão aí, BR Distribuidora, a própria Cosan via Rising, com margens realmente muito baixas. E aqui a confirmação, no dia 20 de agosto, recente, a Magda Chambriard falando, não, além da distribuição, a gente quer voltar para o etanol, e a gente vê uma capacidade produtiva muito grande no setor, tem muita usina parada, que não está tendo para quem vender, e piora agora com a questão do Trump. Então, é preocupante essa intenção de voltar a produzir etanol da Petrobras. E ainda, por último, a Petrobras estudando ampliar a sua participação na Braskem. Vamos lembrar que a Braskem é uma companhia com prejuízo, dívida grande e ainda questão ambiental que pode vir mais gastos em Maceió. Quinto ponto, quinto risco, o fluxo de caixa livre da empresa caindo bastante, foi 31 bilhões e 800 no segundo TRI de 24, primeiro TRI de 25, 26 bilhões, segundo TRI de 25, 19 bilhões, isso é fácil entender, caiu a receita, caiu o lucro bruto, aumentou o investimento, o fluxo de caixa operacional cai também, e o fluxo de caixa livre mais ainda. Dividendos menores, já começou, no segundo TRI do ano passado foram 37 bilhões, primeiro TRI 16 e agora 9 bilhões e 500. Isso é que saiu do caixa da Petrobras, está na demonstração do fluxo caixa dela. E a Petrobras anunciou, 7 de agosto, dividendos intercalares de apenas 8 bilhões 660, que dá 67 centavos por ação, frustrou o mercado, esperava em torno de R$ 1. Eu fiz uma projeção de resultados para o final de 25 e 26. 26 é o que pegou mais, porque eu fiz uma queda do preço do petróleo Brent de 7%, batendo no preço dos derivados de petróleo. E aí a gente vê o lucro líquido dela caindo para 80 bilhões de reais, vindo de 125 em 2023. Projeção de fluxo de caixa e dividendos. Aqui eu acho que vale a pena ver desde 2022 a linha dividendos totais. Em 2022 a companhia distribuiu 104 bilhões de reais, 23, 98 bilhões, 2024, 100 bilhões. Foi uma festa, todos os acionistas muito felizes, R$ 8,00, 7,60 e 7,78, mas parece que a festa acabou. Esse ano a minha projeção é 41 bilhões de dividendos totais, o ano que vem mais baixo ainda. Vocês veem que tudo está mantendo um percentual próximo dos 40%, 45% em relação ao fluxo de caixa livre. E aí vai ter essa queda provável de 3,21 esse ano para 2,05 ano que vem, ainda é um retorno, é um yield não é desprezível, 7%, mas não é a maravilha dos anos anteriores. Valuation por EV/EBITDA, que eu faço da Petrobras. A Petrobras tem um EV/EBITDA para 2026 de 3,6, perto da média histórica, está um pouco abaixo, que seria 4. Se for para 4, dá um preço justo para dezembro de 26 de apenas R$ 16, vão precisar de 19%, que não é grande coisa, né? A renda fixa até lá pode, não chega a isso, mas não fica tão longe. E aqui eu comparo com o meu preço-alvo com o preço-alvo dos analistas, eles ainda estão com preço mais alto, na média, R$ 40,50,
eu acho que o preço-alvo dos analistas estão começando a ser revisados com resultados menores e dividendos menores. Comprar ou não comprar, eu somo vários itens que eu acho que entram na conta do investidor e tirando o retorno em dividendos, valorização e retorno total, o resto leva à sugestão de vender. Então, esse estudo que eu fiz é mais para dar um toque na cuca do investidor e ele ficar pensando e entender que a fase áurea da Petrobras pode já ter passado. E aí eu faço 3 sugestões: quem tem a empresa para valorizar e dividendos, manter, isso é coisa mais para a pessoa física, né? Para quem é só valorização, vender, e para quem não tem as ações, não comprar. É isso, espero não ter estourado o tempo, passa a bola para o João. Certinho, Flávio. Obrigado, João. Vamos lá. Deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês. Eu tenho que tirar a minha. Como que tira aqui? Você consegue? Esse aqui, Só aqui. Stop Share. Stop share. Pronto. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer participar com vocês. Eu vou comentar agora um pouco sobre o que foi o setor de frigoríficos aí no segundo trimestre de 2025 e as perspectivas para o terceiro trimestre deste ano. Também vou tentar ser breve para manter ali o tempo em linha com o esperado. Acho que o primeiro ponto que a gente pode pegar ali do segundo trimestre, né? A gente teve ali questões, como o Álvaro já bem trouxe, de desafios geopolíticos intensos ali e o mercado bastante dispare ali entre a economia norte-americana e a economia brasileira ali, as empresas brasileiras ali se beneficiando da sua diversidade geográfica ali, podendo se aproveitar de questões de exportação, dado que o preço no mercado local teve ali alguma pressão. No segmento de carne bovina, né, a gente teve ali uma maior oferta no mercado interno, né, o que favoreceu ali questões de abates. No entanto, sobrou a proteína animal no mercado local, que trouxe preços mais baixos, dificultando ali questões das margens no mercado interno. Em contrapartida, beneficiou exportações para carnes com menor custo da matéria-prima. Então, uma coisa ali acabou compensando a outra, margens mais apertadas no mercado local, mas maior volume de exportações ali ao longo do segundo trimestre. Questões ali locais onde seguimos em destaque, né? O Oriente Médio recebe bastante proteína animal brasileira, bem como a Ásia ali em destaque, a China, né? Nosso maior cliente, não só na proteína animal, mas em diversos outros setores, como já foi amplamente colocado ali as tarifas de Donald Trump, trazendo ali problemas para o setor de exportação brasileiro. A carne brasileira não estava entre os itens que eram exceção à regra, ela foi então ali, sofreu uma penalidade dura. As companhias brasileiras que tinham outras plantas para direcionar puderam ali talvez se desvencilhar, mas o efeito acabou pegando de maneira geral, de alguma forma, nas companhias. Aqui a gente fala um pouco da carne de frango, né? O mercado brasileiro demonstrou bastante resiliência. A gente tem ali o quadro do EBITDA da BRF, que seria talvez o maior expoente nesse segmento. Consumo via exportação seguiu firme nesse segmento. O doméstico também teve alguma sustentação no preço quando comparado à carne bovina. No entanto, os custos de ração para animais, principalmente milho, farelo de soja, continuaram impactando negativamente as margens das companhias nesse trimestre. JBS ali, com a Pingo Greens nos Estados Unidos, tendo desempenho um pouco mais apertado, mas ainda assim bastante interessante. Comentar também da carne suína aqui,
o Brasil teve um trimestre de estabilidade com exportações consistentes, impulsionado ali pela retomada da demanda chinesa e também a abertura de alguns novos mercados. O equilíbrio ali entre a oferta e a demanda trouxe sustentação para os preços ali, embora com insumos ali pressionando as margens. Nos Estados Unidos, o segmento de suínos teve alguma dificuldade, então margens mais apertadas e elevação nos custos acabaram impactando ali negativamente as margens da JBS Pork, por exemplo, ali é o quadrinho que a gente traz para exemplificar o que ocorreu nesse segundo trimestre ali das companhias. Então, agora eu vou fazer um breve resumo aqui do que foi o resultado das 4 grandes companhias que são negociadas também na nossa bolsa, muito embora a JBS tenha virado um BDR. Que são os detalhes ali da variação dos resultados da JBS. Então, você teve crescimento de receitas contra o ano anterior e contra o trimestre, mas o EBITDA ficando um pouco mais fraco do que o ano anterior, muito embora mais forte do que o primeiro trimestre. Então, a gente considerou ali resultado misto ali para as ações, para o resultado operacional da JBS. Então, a empresa acabou apresentando um resultado misto, né? Com uma receita ali que cresceu 8,9% ano contra ano, um lucro líquido crescendo 60,6%, alcançando 528 milhões de dólares, também impulsionado ali por redução de despesas financeiras, além de despesas operacionais, muito embora o EBITDA da companhia de 1,75 bilhão de dólares tenha sofrido uma queda na comparação ano contra ano, né? Então, só para não deixar de destacar, os principais pontos do EBITDA, né, foram ali sustentados pela Seara e pela Pilgrims, que são as operações de aves que a companhia tem, e negativamente impactado ali pela operação da JBS North America, que seria a parte ali de carne bovina nos Estados Unidos, com EBITDA negativo de 233 milhões de dólares. Então, um resultado misto ali para a JBS, ainda muito bem sustentados pela parte de aves, mas a margem negativa na operação norte-americana, penalizando um pouco o resultado da gigante, agora global, na Bolsa de Nova York. Passando aqui por alguns múltiplos, apenas para ter uma noção de questão de EV/EBITDA de 5 vezes, ainda um pouco distante dos 7 vezes que negocia a Tyson Foods, um par global, né? O nosso preço teto e justo do último relatório foi atingido no dia de hoje ali, então a JBS ali uma alta bastante vigorosa ali nos últimos 12 meses, a exemplo de outras companhias, mas nesse momento a gente vai estar chegando ali num ponto de em revisão para a JBS, que deve ter acumulado alta ali de cerca de 150% nos últimos 12 a 18 meses. Passando aqui para comentar rapidamente também de Marfrig, a exemplo da JBS, a gente teve um crescimento de receita, a comparação ano contra ano, ali 8,6%, mas margem EBITDA e EBITDA menores do que o ano anterior, por razões parecidas, né? A gente teve ali a operação da América do Norte contribuindo muito pouco, apenas 25 milhões de dólares de EBITDA na operação da América do Norte. O resultado da Marfrig foi basicamente sustentado pela sua subsidiária nova, relativamente nova subsidiária, a BRF representou ali cerca de 81% do EBITDA da Marfrig, dando sustentação e demonstrando como aves estão fortes ainda, tanto no segundo trimestre quanto em trimestres anteriores, ali trazendo sustentação. A gente tem um processo ainda rolando ali, uma possível, talvez provável fusão entre Marfrig e BRF para formar a MBRF, que nasce ali como o segundo maior grupo de alimentos do Brasil pelo prisma da receita. A alavancagem segue sendo um ponto de atenção ali, 2,7 vezes, e um ponto de maior cautela ali, uma vez que as margens começam a ficar mais pressionadas
Nesse momento, a gente tem recomendação ali neutra para a Marfrig, que também teve uma alta exuberante nos últimos 12 a 18 meses, a exemplo do que ocorreu com a JBS. Alguns múltiplos bastante parecidos ali com a JBS, 5 vezes EV/EBITDA para 2025, com o endividamento elevado, a gente está esperando um pouco menos de dividendo por parte da companhia liderada pelo Marcos Molina. BRF ali, que depois de anos bastante difíceis, necessidade de aumento de capital, companhia apresentando ali resultados bastante interessantes, né, com receita ali de 15,4 bilhões de reais, margem EBITDA na casa de 16% a 17%, mas a gente já percebe algum arrefecimento desse processo ali, o EBITDA ajustado de 2,5 bilhões de reais, 4,5% abaixo do ano anterior. A empresa apresentou crescimento na receita em 2,9%, lucro bruto cresceu ali 4,2%, mas por questões ali de pressões em despesas e custos, o EBITDA ali caiu cerca de 4,5%. Por outro lado, a alavancagem da companhia parece bastante controlada ali, a relação dívida líquida EBITDA em 0,43 vezes, patamar ali bastante tranquilo, pode ser até um dos pontos que levem a administração da Marfrig tentar ali a fusão. As duas companhias combinadas certamente trariam algum tipo de desalavancagem para possível MBRF, né? Que seria a fusão das duas empresas. Na nossa opinião, nasceria com uma dívida líquida EBITDA mais controlada. Nesse momento, mantemos uma visão ali de cautela também para os papéis da BRF, recomendação neutra com preço justo de R$18, após de uma forte alta para a companhia também ao longo dos últimos um ano e meio. Múltiplos bastante baixos, né, mas no topo de ciclo a gente pode ver alguma desaceleração do EBITDA, então talvez esse 3,5 vezes do EBITDA de 2025 talvez seja mais alto para frente ali, a gente tem a sensação que a gente pode estar próximo de um topo de ciclo ali das margens EBITDAs das empresas com receitas em aves. Passando aqui para Minerva, né? Minerva com crescimento bastante exuberante, quando a gente olha receita e EBITDA crescendo ali entre 75% e 80% ano contra ano. Isso tem uma explicação bastante conhecida no mercado. A companhia com forte crescimento adquiriu 16 plantas recentemente da Marfrig, o que explica majoritariamente esse crescimento de receita e também do EBITDA da companhia. O lucro líquido que foi alcançado no segundo trimestre foi de 458 milhões de reais, um avanço de 380%, muito por conta ali dessas aquisições. A companhia tem uma boa diversificação geográfica, né? Operando em quase todos os países da América do Sul e também a Austrália, uma empresa que é exportadora de proteína animal, então consegue ali muitas vezes ter alternativas ao tarifácio de Donald Trump, podendo usar plantas ali Argentina, Uruguai, Paraguai, para atender o mercado norte-americano e deixar as operações de Brasil para atender outros clientes também muito relevante, como os mercados asiáticos. Ponto de atenção na Minerva ali segue sendo a dívida líquida, que aumentou para 14,2 bilhões de reais, uma relação de dívida líquida EBITDA de 3,16 vezes, uma alavancagem mais elevada. A companhia não teve uma performance em suas ações tão exuberante quanto os outros pares, então a gente ainda mantém recomendação de compra para as ações de Minerva com um preço justo estimado em R$9, apesar de uma boa alta aí no ano de 2025, a gente ainda vê algum espaço tanto para processo de desalavancagem quanto para valorizações dos papéis da Minerva. Múltiplos ali mais baixo do que as empresas de proteína animal bovina, né? 3,5 vezes EV/EBITDA contra 5 ali de Marfrig e JBS, então seguimos ali
com recomendação de compra para a Minerva. As demais empresas já chegaram ali no nosso preço justo. A gente só vou passar rapidamente aqui por perspectivas do terceiro trimestre, né? Demanda interna, demanda externa, tarifas e insumos de produção, margem de lucro e os juros, né? A gente tem para o setor de proteína animal, a gente deve seguir ali enfrentando desafio nos custos dos insumos, algumas pressões em margens, mas o cenário também tem algumas questões relevantes ali que podem ajudar as empresas brasileiras, principalmente fruto delas estarem bem posicionadas globalmente e bem diversificadas, né? O ciclo da carne bovina no Brasil segue favorável, com boa oferta de animais e exportações ainda aquecida, justamente o contrário do que a gente vem observando nos Estados Unidos, né? Escassez de gado e a continuidade desse movimento pressionando ali as margens dos produtores naquela localidade. A gente lembra ali que a JBS, uma gigante do setor, teve margem EBITDA negativa no segundo trimestre, o que a gente acredita que pode não retornar tão rápido a uma normalidade, até por conta dos impedimentos das tarifas ali, não ajuda também chegar produtos oriundos do Brasil, por exemplo, que é um grande fornecedor ali da proteína animal bovina. Outros passos ali, questões estratégicas que as companhias têm ali, como eu já comentado ali, a fusão da Marfrig e BRF, podem ser eventos que tenham a atenção dos investidores. A Minerva ali começando a operar recentemente ali as novas plantas da Marfrig, adquiridas junto à Marfrig, então ali ganhos de sinergia nos próximos resultados podem destravar ali algum valor para a companhia. Questões geopolíticas vão seguir no radar ali, expectativa de possivelmente, não é certeza, mas talvez uma redução nas tarifas, como aconteceu em outros produtos por parte dos Estados Unidos para as exportações brasileiras, e uma retomada gradual da economia chinesa pode ali influenciar positivamente ali o fluxo comercial internacional. Apesar ali dos riscos de curto prazo, como inflação no mercado de grãos, volatilidade, barreiras comerciais, a gente tem ali alguns gatilhos para valorização dessas empresas. Alguns já vêm até mesmo acontecendo, né? A esperada recuperação de margem operacional nos Estados Unidos, isso ainda não aconteceu, mas em algum momento a gente espera que venha a acontecer. A diluição de custos fixos dos novos ativos da Minerva pode permitir ali o avanço das margens da companhia, e a MBRF pode destravar ali valor para a Marfrig com redução do endividamento, por exemplo. Além daqueles fatores que pegam para todas as empresas, né? Possível queda de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil poderia favorecer a taxa de desconto das companhias, não só dos frigoríficos, mas de toda a Bolsa brasileira. Aí um fator ali que a gente já está vendo o destravamento, né? A migração da JBS para o mercado norte-americano através da dupla listagem. A gente já viu relatórios de sell-side norte-americano trazendo ali recomendação de compra, comparando com a Tyson Foods, Tyson Foods, uma empresa norte-americana. As ações da JBS têm mais uma vez vigorosa alta aí ao longo desse mês ali, fruto desse gatilho de valor que já foi ali, de alguma forma, trigado. JBS, aqui na nossa apresentação, estava como top pick do setor, né? O papel veio ali em nossa direção, pelo menos até a gente entrar, estava ali por volta dos R$ 89. A gente vai acabar passando o papel em algum momento para revisão, para ver se a gente sobe o preço-alvo, mas nesse momento está em revisão, atingiu ali as nossas expectativas, ao menos por enquanto. Então, de maneira geral, gostaria de agradecer a todos, em especial ao Flávio Conde, pelo convite da tarde de hoje. É sempre um prazer participar aqui com o pessoal da PIMEC. Obrigado, João. Vamos, na sequência, então, passar para a Marília para falar um pouco
da renda fixa. Muito mais tranquilo, né, Marília? Exatamente, o meu é mais tranquilo até agora. Mas a gente teve nos últimos meses, né, uma renda fixa, grosso modo, no mesmo patamar que a gente estava, então a gente teve inflação implícita aí que está rodando por volta de uns 5,70, bem acima da meta, né? Quase o dobro da meta de 3, mas já vem sendo assim desde das revisões de meta e tudo mais. A B em torno de 7,5, o IPCA mais em torno de 7,5, se mantendo nesse patamar, e o pré também em torno de 13,5. Então, apesar de a gente estar nos mesmos patamares que a gente via 2, 3 meses atrás, eles acontecem com bastante volatilidade. Então, a gente chegou a estar com uma taxa pré bem mais baixa, aí voltou a subir, e aí vários motivos influenciando, que eu vou falar um pouquinho aqui ao longo da minha apresentação, mas ainda se mantendo nesses mesmos patamares, sem uma grande tendência nessa área. Embora a Bolsa tenha melhorado bastante, se você for ver os últimos meses, isso não aconteceu na renda fixa. Então, a renda fixa ainda está com juros altos e não teve a redução do prêmio que a Bolsa teve recentemente, o que é um fator intrigante, né? Porque geralmente você vê um IPCA mais muito próximo do movimento da Bolsa e não é o que está acontecendo recentemente. De eventos importantes no mercado de renda fixa, a gente teve o último Copom, foi um comitê de política monetária bem austero, na minha visão. A gente viu um comitê falando muito em perseverar, em cautela, usando palavras bem conservadoras, querendo dizer que se algum movimento na taxa de juros fosse feito a curto prazo, seria um movimento de alta, né, de retomada de alta. Então, a gente viu um Banco Central bem mais austero, inclusive Galípolo falando hoje, se referindo ao centro da meta, que vai perseguir o centro da meta, e que as bandas de tolerância elas servem para tolerar algum choque que a gente tem no número principal, mas que eles vão perseguir o centro da meta, então ainda numa linguagem bem austera. O mercado chegou a ensaiar uma queda das taxas de juros e uma possível queda das taxas aí ainda esse ano, depois de 2 números de IPCA muito favoráveis, então com queda nos núcleos de inflação, com queda na difusão e até também nos preços de serviços, que é muito importante, né, para o Banco Central, é a parte mais fundamental da inflação. Mais recentemente a gente viu, então o mercado ensaiou aí uma queda da taxa de juros, então talvez a gente possa pensar numa queda de juro um pouco mais cedo, mas o último dado de IPCA 15 que a gente teve ontem acabou fazendo com que a gente revisasse, o mercado como um todo revisasse as expectativas. Foi um número, apesar de uma deflação de 0,14, veio um número por dentro bem ruinzinho, né? Com os núcleos de inflação voltando a subir e principalmente a inflação de serviços subindo bastante. Então, ainda estamos longe de começar a pensar em um ciclo de queda de taxa de juro aqui, e ficamos também muito à deriva do que acontece nos Estados Unidos. Como o Álvaro colocou, a gente está tendo também bastante volatilidade nas taxas de juros americanas. A gente teve um payroll esse mês que foi bem mais fraco do que o esperado. Então, dados de mercado de trabalho lá bem mais fracos. O ADP, que era um outro dado importante também do mercado de trabalho, já dava
sinais de um mercado de trabalho bem mais fraco do que o payroll, mas o payroll ainda estava muito forte e o mercado ficava se perguntando, né, quem que está certo, é o ADP ou é o payroll? E agora o payroll foi fortemente revisado para baixo, e os dois dados estão conversando agora com um desaquecimento importante do mercado de trabalho. Então, nos Estados Unidos, por um lado, você tem um desaquecimento da atividade, com dados de trabalho e dados de atividade mais fracos, e, portanto, o mercado se animando com uma queda da taxa de juros agora em setembro, e, por outro, você tem um déficit fiscal muito grande, em torno de 7,5% do PIB, ninguém fala em resolver esse déficit. Tem as tarifas também, com uma possível atividade para baixo, e com essa guerra comercial, você vê países diversificando suas reservas e reduzindo o tanto de treasuries nas suas respectivas reservas. Então, diminuindo aí o percentual que eles carregam de treasury, piorando o dólar, né, desvalorizando o dólar e deixando as taxas de juros de longo prazo ainda muito próximas das máximas históricas, em torno de 5%. Então, por um lado, o mercado está precificando uma taxa de juros de curto prazo mais baixa, por outro lado, uma taxa de juros mais alta, ou seja, um cenário de instabilidade, né? Um cenário ainda de bastante instabilidade que não ajuda tanto assim o Banco Central por enquanto. E por último, queria falar sobre um ponto importante também no mercado de renda fixa, que uma alteração de resolução do Conselho Monetário Nacional que saiu no dia 1º desse mês, alterando as regras do FGC. Também foi uma pauta que mexeu bastante com o mercado. De 20%. O Conselho Monetário Nacional alterou a alíquota de contribuição adicional, então ela foi de 0,01 para 0,02, quando o banco ultrapassa, antes era 60% da captação da captação garantida frente à captação total. Desculpa, antes era 75%, né? Então, se ele captava com garantia do FGC 75% do total que ele captava, já trigava essa contribuição adicional, agora caiu para 60%. Então, se ele bate em 60%, ele já tem que ter aí uma contribuição adicional. E além disso, se ele é 10 vezes mais alavancado do que ele tem em patrimônio líquido, né, nessas captações, ele também teria que investir isso em títulos públicos, tornando aí esse balanço mais seguro. Apesar dessas mudanças virem um pouco tarde, né, depois que, digamos assim, casos extremos já tenham ocorrido, e o mercado vinha falando sobre isso há bastante tempo, na minha visão, essas medidas elas têm pouco efeito de evitar que novos casos como esse aconteçam, principalmente porque os bancos que tendem a alavancar um pouco mais o balanço, eles não estão preocupados com uma alíquota 0,01 maior. Então, se você tem um custo de captação, por exemplo, que é 15% e de repente sobe para 16%, se você vai investir num ativo extremamente arriscado, com retorno potencial de 20%, 25%, você não vai deixar de fazê-lo por conta de uma alíquota 0,01 maior. Então, é uma medida que vai aumentar o custo do sistema financeiro como um todo, né? Vai prejudicar, inclusive, os bancos que fazem tudo direitinho, porque você aumenta o custo de captação, e não resolve na totalidade, não evita que o que aconteceu no sistema financeiro aconteça novamente. Então, eu vejo essa medida como pouco eficiente, mas vejo também um órgão regulador que está bem disposto a conversar, debater, entender melhor o que está acontecendo e voltar a pensar em novas medidas. Para mim, uma medida bem eficiente seria, por exemplo,
que o FGC não garantisse o juro acordado, mas só o valor inicial alocado. Assim, as pessoas seriam obrigadas a fazer uma análise de crédito, né, do banco que elas estivessem emprestando e pensar bem antes de emprestar para bancos extremamente arriscados. Mas é uma discussão aí que está tendo, né? Fui sexta-feira agora num fórum de discussão com vários representantes do sistema bancário e dos órgãos reguladores, e é uma discussão bem acalorada, né? Muita gente interessada aí em dar o seu ponto de vista e contribuir, então os órgãos reguladores estão muito atentos a essa questão, mas espero aí que com novas medidas ao longo dos próximos meses e medidas um pouco mais eficientes. E é isso. Obrigado, Marília. Marília, como você tem o horário apertado, tem aqui uma pergunta que eu já vou colocar para você, que é do José Alves. O Fed Watch Tool da CME está em 87,2% para corte da taxa de juros dos Estados Unidos, que apresentou isso na reunião 17 de setembro. Na reunião 17 de setembro? Acho que está um pouco adiantado, mas enfim, depois só corrigir aqui. Caso ocorra, poderá ajudar. Na próxima reunião, imagino, né? Que isso é claro. Caso ocorra, poderá ajudar a inflação e o câmbio aqui no Brasil? Você concorda com o Focus de 25 de agosto, com uma Selic em 15% para o fim de 2025? Na sua visão, há possibilidade de corte de taxa de juros esse ano? E aí, se o Álvaro depois quiser comentar também, Álvaro. Boa. Vamos primeiro falar um pouquinho daqui, então, e depois dos Estados Unidos. Sobre a taxa de juro brasileira, sim, eu concordo com o Focus, acho que não temos espaço para queda da taxa de juro em 2025. A comunicação do Copom foi uma comunicação muito austera, então, sem deixar espaço nenhum para começar a pensar em mudar de linguagem. A gente, apesar das expectativas de inflação no Focus estarem caindo, ainda é uma queda muito lenta, muito leve, e de forma alguma a gente pode começar a pensar em ancoragem de expectativas, está muito distante disso. E os dados de atividade ainda não mostram um enfraquecimento muito relevante. Então, dados de salários ainda fortes, de empregos ainda fortes. Então, eu acho sim que ainda não tem espaço para a gente pensar numa queda das taxas de juros aqui no Brasil ainda esse ano. Como eu falei, né? Tivemos 2 dados de inflação super bons, que aí o pessoal começou a se animar. Eu até falei assim: nossa, será que vai dar certo? Será que cabe uma queda aí? Mas esse último dado de PCA 15 colocou água no chope, então acho que não, acho que estamos bem distantes disso. A gente pode ter uma forcinha, um empurrãozinho, se o Fed cair a taxa de juro lá, sim, acho que sim, se ele for um pouco mais agressivo. Então, por exemplo, quedas de 50 bases, que eu acho que está um pouco fora do meu cenário base, tá? Então, queda de 25 e tal, acho que não influencia tanto, acho que é um pouco do que o mercado já precifica, e acho que não teríamos alterações tão grandes assim no câmbio, mas se os dados de atividade americana fossem um pouco mais fracos, com dados de desemprego mostrando essa tendência que o payroll e o ADP está mostrando, e aí, eventualmente, você pensar assim, em intensificar a queda das taxas de juros para 50 bases, aí sim, aí eu acho que poderia mudar um pouco esse cenário. Álvaro, você quer comentar? Vamos ser bem diretos para a gente ter algumas perguntas mais, tá? Tá, só pegando o gancho da Marília, quer dizer, é possível sim que a gente tenha nos Estados Unidos, até por conta da taxa de desemprego e a desaceleração da economia, eu falei em estagflação, né? Que você tenha uma redução. Eu acho que 25 pontos base está bom, mas pode ser 25 bases em 3 reuniões. E aí nós chegaremos a 0,75 de queda na taxa de juros, e isso poderia, de alguma forma, influir na decisão aqui do Galípolo e do Copom. Mas eu estou com Marília, eu acho que não tem espaço para reduzir a taxa de juros por aqui nesse momento, como não vejo grande espaço
nos Estados Unidos. Mas como eles lá eles têm um outro mandato, que é o desemprego, né? Que é o emprego, melhor dizendo, então pode ser que lá eles sejam um pouco mais agressivos. Obrigado. Marília, vamos lá. O Sérgio Pérez está perguntando aqui: até que ponto as tentativas de interferência no Fed pelo Trump podem acabar influenciando o nosso cupom em um nível maior do que efetivamente os dados de inflação por aqui para um corte a curto prazo? Se houver um corte de juros pelo Fed, mais por pressão do que por dados, poderia fazer com que o cupom segure qualquer expectativa de cortes? Até que ponto tudo isso pode impactar a renda fixa no Brasil? Pois é, essa interferência, ela é muito nociva. Eu acho até que o Álvaro depois pode me complementar, mas o mercado, a gente estava até falando sobre isso antes aqui da apresentação, assim, você gera incerteza é péssima e o mercado premia. Então, uma interferência do Fed fazendo com que ele caísse mais a taxa de juro de curto prazo faz com que a taxa de juro de longo prazo suba mais por conta de prêmio. Então, o que a gente está vendo é uma taxa de juro de curto prazo que está mais baixa, mas uma taxa de juro de longo prazo que segue próxima às máximas históricas, em torno de 5, máximas recentes, né? Em torno de 5. Então, é muito ruim para a taxa de juro de longo prazo, que é a taxa de juro que mais influencia na atividade em si, né? Na decisão de investimento das empresas e tudo mais. E uma taxa de juro de longo prazo nos Estados Unidos mais alta é ruim para a nossa taxa de juro de longo prazo também, né? Então, a gente até poderia pensar numa Selic um pouco mais baixa e tal, mas acho que aí o prêmio de risco começa a ser o mais importante do jogo, e não acho que a gente pode ter um ciclo longo de queda de taxa de juro com um cenário de alta incerteza. Álvaro? Eu acho que a Marília está correta no ponto de vista dela. Acho que nos Estados Unidos é uma forçada de barra. Eu acho que aqui a gente já forçou a barra na época do Campos Neto, lá o Trump não para de forçar. O meu risco é o que eu citei, de que a Lisa Cook sendo efetivamente demitida, o Trump vai escolher um novo membro para o comitê e ele passa a ter maioria, e com essa maioria ele pode, inclusive, demitir os outros presidentes de Fed regionais. Aqui, hoje, a Marília citou o Galípolo hoje, o Galípolo hoje falou em que o horizonte dele é 18 meses. E a gente está falando de 18 meses, a gente está falando de um prazo um pouco mais longo. E nesse prazo mais longo, as taxas continuam impeditivas. E a própria inflação de 2026, 2027 ainda promete ficar ou fora da meta, como é o que a gente espera, ou em 2027 ali batendo no teto, ou um pouco abaixo do teto da meta de 2027. Então, é complicado. Eu não vejo espaço para isso, não vejo muito espaço para a gente reduzir taxa de juros por aqui tão cedo. 2025, para nós, minha visão é esquece. Pode ter pressão? Pode, mas eu acho que o Galípolo está blindado para esse ano. Para o ano que vem, aí a coisa pode pegar, porque é ano de eleição e aí complica tudo. Ok. João, tem uma pergunta aqui do Zé Alves. Na verdade, tem duas questões. Como você observa a recente alta de preço das ações da Minerva? E a segunda é sobre, feita a fusão BRF-Marfrig, como fica o setor de aves frango aqui, então, portanto, no Brasil? Perfeito, obrigado pela pergunta. A gente observa as ações da Minerva ali que elas estavam com um certo atraso, né? Ela tomou algumas decisões gerenciais que não agradaram muito o mercado. A própria compra ali das 16 plantas feita da Minerva para a operação de Marfrig ali não agradou o mercado. Então, no momento onde as demais ações vinham performando muito bem, ela sofreu até uma queda
grande, porque ela estava com uma proposta de distribuição de proventos e isso não ocorreu. É, a própria transação demorou um tempo razoável a ser aprovada pelo CAD, isso tudo meio que ficou no passado, as ações estão num patamar mais baixo do que em tempos anteriores, e com o resultado, que foi um bom resultado, na minha visão, ali, aquele crescimento robusto de receita e EBITDA, a companhia recentemente começou a destravar um processo de alta ali, mas eu acho que pode ser um processo inicial apenas se ela conseguir entregar ali um crescimento de EBITDA, redução de despesas operacionais e como consequência a redução da dívida líquida EBITDA, que ainda está mais alta do que os pares. Pensando no setor de aves ali, eu acho que vai mudar pouca coisa. A gente tem dois grandes players aí, Sadi e Perdigão, que no final são uma marca, uma empresa só, estão dentro da BRF, e a Seara ali, que seria um outro nome, aí na JBS, formando ali quase que uma espécie de oligopólio. O Brasil adora oligopólios, inclusive, mas eu acho que a gente vai seguir ali sem grandes novidades. O controlador da BRF nesse momento já é a Marfrig, e a gente só vai seguir para um processo mais, uma formalização adicional ali. Não vejo grandes alterações para o segmento, que inclusive vai indo muito bem neste ano de novo, a respeito do que já havia ocorrido no ano passado. Não é uma exclusividade do Brasil. Operações de carne de frango vão muito bem também nos Estados Unidos. A gente observa isso através da Pilgrims, subsidiária da JBS. Obrigado. O Álvaro Zé Alves aqui pergunta: o governo brasileiro busca novos mercados com alternativa em relação às tarifas adicionais de 40% que entraram em vigor esse mês. Esse é um erro estratégico, porque esse espaço no mercado americano será ocupado por concorrentes americanos de outras regiões do mundo, das empresas brasileiras. Você vê algum espaço para uma negociação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, ou as empresas brasileiras terão que atuar com lobistas dos Estados Unidos? Nesse momento, eu não vejo nenhum espaço para negociação entre o governo brasileiro e o governo americano. Ah, e vou dizer mais, o Zé Alves. Eu diria o seguinte, quer dizer, se alguns setores pudessem vender mais no exterior, certamente já estariam vendendo, né? O setor calçadista, o setor madeireiro, a máquinas e equipamentos, todos eles já estariam vendendo. Então, não são mercados fáceis de ser abertos. Mercado de soja, mercado de milho, mercado de alguns proteínas, é sempre mais fácil. Você pode vender mais para a China soja, vender mais frango para a China, mais carne de porco para a China, mas é muito difícil e mudar isso de uma hora para outra é muito complicado. Você tem vistorias, enfim, coisas do gênero que vão complicar. Então, a expectativa é que você tenha, para alguns setores, um quadro bastante danoso. E para outros setores, você pode aumentar um pouco, tirar um pouco dos Estados Unidos, tirar um pouco e jogar na China, jogar na Índia, jogar em outros países. Mas não serve para todas as nossas exportações. Obrigado, Álvaro. Eu queria pedir para todos que puderem abrir o vídeo para a gente tirar uma foto aqui e eu ir para a última pergunta na sequência, para os meus amigos aqui irem pensando, e eu vou começar com a Marília, que sai em seguida. Enquanto o pessoal abre aí, vou deixar a pergunta no ar sobre a tendência para a Bolsa para o final desse ano, com toda essa tranquilidade dos mercados. Vão pensando aí, só para quem mais puder abrir aí. Marília, você ainda está aí? Já foi. Deixou o Na rastro. hora dela. Né? Tá quase. Ela falou, Não, está na hora dela, exatamente na hora dela. ela falou até 29. Mas alguém pode abrir aí ou estamos já no. A Marília sumiu. Eu ia fazer para ela a pergunta. Marília, você falou até 29, falta um minuto. Sai. No meu já Mais são alguém abre aí? 29. Não? Última possibilidade. Ok, Fabiana. Vamos com os que estão por aqui, todos
sorrindo muito pela felicidade da perspectiva econômica setorial e de renda fixa nesse novo mundo. Entendeu? Ok. Então, como a Marília não está aí, eu vou começar com você, Álvaro. Sejam bem diretos. Ah, como é que vocês veem a tendência de bolsa para o final desse ano? E apesar da minha postura na explanação meio que de catástrofe, eu acho que os mercados já, de certa forma, estão ajustados. Evidentemente que a gente nunca sabe o que vai acontecer com um Trump surpreendente. Como eu disse, eu não espero que piore mais, eu acho até que pode ter algum desafogo, alguma coisa, e isso vai acabar se refletindo no mercado. Eu penso que o Fed vai se preocupar um pouco mais com a taxa de emprego por lá, e vai acabar reduzindo os juros, então a situação fica um pouco mais fácil do que a gente tem hoje. Mas eu não espero nenhuma grande beleza. Eu acho que o mercado pode, em algum momento ainda desse ano, bater aqueles 141 mil pontos que bateu, mas não vou muito além disso para esse ano. E o ano que vem é uma incógnita, porque o governo vem com uma decisão populista, uma decisão de gastança, uma decisão muito social para tentar garantir eleições. E eu acho que aí vai comprometer um pouco mais ainda com o PIB encolhendo, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Obrigado. Flávio, Vamos lá, vou colocar o som aqui. já estou ouvindo. Já, ótimo. Então, a minha visão é parecida com a do Álvaro. Eu vejo aí duas forças. A principal força altista seria o começo do corte de juros pelo Fed e depois, no começo do ano, pelo Copom. Então, a gente pode ter um 2026 positivo se esse ciclo de queda de juros for o principal tema do ano. Só que com Trump você nunca está seguro. Então, só desse ponto de vista, eu acho que a bolsa sobe e sobe bem no ano que vem, porque a gente tem nos ciclos de queda de juros, normalmente um aumento da bolsa, não só dos Estados Unidos, que provavelmente vai ter corte de juros, mas no Brasil também. O risco principal do Brasil, dos Estados Unidos, é o Trump, e pode acontecer, eu acho que a Marília comentou de ter corte de juros nos Estados Unidos, mas aumento da taxa longa por conta de desconfiança em relação aos cortes, né? Caso o Trump troque os diretores ou alguns diretores do Fed e consiga na marra que o Fed Fund seja cortado. E o risco aqui no Brasil é o risco eleitoral, principalmente do presidente Lula, que ele pode ele tem, na verdade, vários projetos para aumentar os gastos do ano que vem, não só corte de imposto para quem ganha até 7 mil reais, porque não é só até 5 mil reais, e eu já vi estudos aí falando que seria 50 bilhões o total de imposto que seria abdicado, mas tem também agora o programa Gás para Todos e outros programas que ele pode criar. Então, nosso risco é governo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas em termos de queda de taxa de juros, se fosse só isso, a gente teria um ano de bolsa em alta. Se fosse só isso, era simples, né? Seria muito bom. João, fala aí. E tô com o pessoal também ali, se a gente não tiver uma queda ali das NTN-Bs ali, desse IPCA mais 7, IPCA mais 8, me parece que fica um pouco apertado para o Ibovespa seguir andando. Então você precisaria ter alguma descompressão no juro longo, como a Marília bem colocou previamente. A bolsa andou ali, o Bovespa sobe ali seus 15%, o SML, que é o índice de small cap, sobe algo com 20, 22%, mas por questão de valuation, a gente precisaria talvez alguma descompressão ali nas curvas mais longas para aquelas partes ali, bancos, utilities e comércio local.
As empresas de commodities, de certa forma, seguem bem pressionadas, o câmbio apreciou, o que é ruim para elas, né? Então, esse dólar de 5,40 para 40% do Bovespa ali, que é uma parte dolarizada, está um pouco pressionada, com commodities, como o Flávio também trouxe bem ali, o petróleo, por exemplo, em quedas, commodities para baixo. Então, você tem ali um Bovespa que ele está travado por um dólar fraco e uma commodity fraca de um lado, que é 40% do índice. A parte local ali, talvez que precise ali de uma descompressão das belongas e títulos pré-fixados de longo prazo para abrir espaço para o índice seguir avançando para além dos 140 mil pontos. Obrigado. A minha humilde opinião é que nós vamos andar de lado na melhor das hipóteses. Mas muito Não bem, está gente. errado, não. Pode ser qualquer coisa. Pois é. Eu queria agradecer muito ao Álvaro, à Marília, ao Flávio, ao João, e dizer, João, você será sempre bem-vindo aqui também para completar nosso time. E Obrigado. agradecer muito ao pessoal que está com a gente aí até agora, esperando que vocês acompanhem também os nossos próximos eventos, não só esse modelo da parte econômica, setorial e renda fixa, mas os outros eventos que a gente tem feito. E lembrar que, então, esse vai estar disponível no YouTube da MEC Brasil. E também pedir que vocês não se esqueçam de fazer a avaliação desse evento. Vão estar recebendo por e-mail. Por favor, respondam para a gente sempre poder melhorar. E acho que é isso, então. Gente, muito obrigado. Abraço a todos. Valeu, Abraço. Haroldo, valeu todo mundo, Álvaro, Obrigada. Marília, Abraço. Fabi, muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu, Tchau, João. tchau. Obrigado, Obrigado, né? Fabiana, pelo grande apoio aí. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.